Convido os irmãos a abrir no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Amém? O texto fala o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te disser: necessita vos nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondendo disse: Como pode ser isso? Jesus respondendo disse: Tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais coisa terrestre, não creis, como quereis se vos falar as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Senhor, meu Deus, para que nós podemos, Senhor meu Deus, explanar, falar, pregar, Senhor meu Deus, somente aquilo que o Senhor queira, Senhor. Vem falar os nossos corações, Senhor meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, nos inspirar, fazer a tua vontade. Amém. Irmão, no texto, nós vemos uma pessoa que, mesmo ele ocupando, mesmo ele ocupando um espaço, um lugar privilegiado, né? Ele sendo um membro do Sinédrio, ele sendo príncipe dos fariseus, ele sabendo manejar a palavra, ele sabendo compreender, falando coisas, decorando algo, mesmo assim não compreendia o mover de Cristo, ele não compreendia os sinais, ele não compreendia o que Cristo fazia ali, o que Cristo fazia naquele momento. Então, o primeiro passo que ele fez foi chegar até Jesus. Ele se achegou até Jesus, foi perguntar a Jesus, sabia que ele era mestre porque ele fazia sinais, né? Sabia que ele era mestre porque ele fazia coisas que não era comum. Mas Jesus chegou para ele e falou que era importante nascer primeiro, era importante nascer novamente, era primordial, era essencial. E ele mesmo assim não compreendeu como pode um homem voltar para dentro da barriga da sua mãe e nascer novamente. E Cristo pegou e citou um exemplo comum. Cristo citou um exemplo comum para nós, uma coisa natural que acontece, como o vento que chega, nós sentimos, não sabemos de onde ele vem, não sabemos para onde ele vai. Às vezes encontramos instrumentos que medem a velocidade do vento, que medem a direção, mas você não sabe de onde ele está vindo e até onde ele vai.
Cristo falou para ele mesmo assim não compreendeu. Então ele falou que não teria como ele compreender se está falando de coisas naturais e ele não entendia como ele ia falar de coisas celestiais. Então separei aqui 7 condições para 7 condições para Jesus responder e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 7 condições para ver o reino de Deus, para conseguirmos ver o reino de Deus. A primeira fala é o seguinte: se não vos arrependeis, todos de igual modo pereceis. A referência está lá em Lucas, capítulo 13. Cristo disse que, primeiramente, para nós termos um novo nascimento, para nós compreendermos as coisas celestiais, para nós compreendermos o que Ele quer nos falar, primeiramente nós temos que nos arrepender. Primeiramente, tem que haver o perdão dentro de nós. Segundo, se não vos converteres e não vos fizer como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós não nos convertermos e fizermos como meninos, não sermos inocentes, tratarmos igual para igual com o nosso irmão, nós tratarmos nosso irmão de igual para igual, né? Não que ele seja maior ou menor, mas nós tratamos de igual para igual, mesmo que nós venhamos a ter uma discussão, uma troca de elogios, né? Nós tratarmos eles para igual, agirmos como criança, que daqui a pouco está tudo normal, daqui a pouco está tudo ok, daqui a pouco está tudo nas paz. Terceira condição: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, irmão, todos os dias nascermos de novo, todos os dias renunciarmos a nós mesmos, ao nosso querer, aos nossos desejos, à nossa vontade, ao nosso egoísmo, o nosso ego. Temos que nascer de novo todos os dias. 4. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não só da água, mas também do Espírito. Recebemos também verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Darmos lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. 5. Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis parte em vós mesmos. Não tereis vidas em vós mesmos. Se nós não participarmos, se nós não comermos da carne, do corpo do Filho do Homem, se nós não tomarmos do sangue, o sangue simboliza a vida, né? A carne simboliza o sofrimento. Se nós todos os dias não abdicarmos de nós mesmos, dos nossos desejos, e participarmos do sofrimento de Cristo, suportarmos o sofrimento, suportarmos calúnia, suportarmos tudo que o mundo vem contra nós, e nós não participarmos, não tivermos uma vida com Cristo, né? Não participarmos, não bebermos do sangue de Cristo, não participarmos da vida de Cristo, nós não vamos ter força para conseguir ver o reino de Deus. 6. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum estarei no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder dos fariseus, o que ele quis dizer com isso? Se nós não estivermos aqui com intenção de ajudar, nós não estivermos aqui com intenção de apoiar, de auxiliar, de aconselhar, de tentar fazer algo e não julgar, e não com nossa religiosidade querer matar aquele irmão, querer espantar aquele irmão, ou até mesmo excluir aquele irmão, que era o que os fariseus faziam. E 7, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e escolhem e lançam no fogo e ardem, para que nós alcancemos o reino de Deus. É necessário que nós estejamos em Cristo, e tudo isso aqui vem nos estar agindo naturalmente, fazendo com que nós ajamos naturalmente com todas essas condições aqui. A primeira, se não vos arrepender. A segunda, se não vos converter. A terceira, aquele que não nascer de novo,
A quarta, aquele que não nascer da água e do Espírito. A quinta, se não vos converterdes da carne, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue. A sexta, se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus. E sétima, se alguém não estiver em mim. Irmãos, se nós não conseguirmos alcançar o reino de Deus, foi porque não seguimos essas 7 condições. Quando nós estamos em Cristo, quando nós quando nós compreendemos o nascer de novo, quando nós compreendemos o que é nascer de novo, o que é que Cristo quis dizer ali, que é necessário que o Filho do Homem venha e pague pelos nossos pecados, algo que a gente nunca teríamos condições de pagar, algo que nós nunca teríamos condições, uma dívida que nunca nós teríamos condições de pagar, mas ele veio e pagou e sofreu por todos nós para que nós tivéssemos acesso hoje a esse momento, a esse lugar. Quando nós não nascemos de novo todos os dias, conseguiu hoje, ótimo, amanhã nasça de novo novamente. Amanhã se negue-se a si mesmo, para que você possa possa alcançar o reino de Deus. Quando nós não estamos nascidos de novo, nós não compreendemos, passamos a ver as coisas com nossos olhos naturais. Momentos em que nós passamos hoje, né? Pandemias, e tu vai procurar um culpado, vai procurar que foi feito o vírus lá em tal canto, que foi por isso, que foi por aquilo, que o vírus é muito inteligente, alguém criou. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós nos alimentamos da carne e do sangue de Cristo, nós passamos a ver coisas com os olhos espirituais. E isso aí nada mais é, ou tão somente é, os fins dos nossos dias, né? As coisas se cumprindo, os sinais se cumprindo, e a cada dia mais vem se aproximando a vinda o retorno do Filho do Homem. Um exemplo de que nós, quando mesmo nós estamos lá dentro da igreja, estamos indo todos os dias, mas mesmo assim nós não nascemos de novo. A gente vemos aqui também lá em Pedro, né? O exemplo de Pedro, que Cristo lá no capítulo 6 de João, ele fala que entrem no barco e vão para o outro lado. E nesse período entre chegar até o outro lado, que Cristo mandou ele chegar ao outro lado, veio ondas, veio ventos e começou a balançar o barco, e todo mundo começou a se desesperar, e vem Cristo caminhando por sobre as águas, calmo, tranquilo. E quando a gente não está com os nossos olhos, olhando as coisas com um olhar espiritual, mas sim com um olhar natural, vão acreditar o quê? Pensar o quê? João pegou e pensou, é um fantasma. Porque passou a olhar as coisas não com um olhar espiritual, mas com um olhar natural. Acreditar em fantasias, em coisas que não existem. Mas quando nós passamos a ver, olhar com o nosso olhar espiritual, passamos a ver as coisas, o que Cristo tem feito por nós, que até hoje Cristo tem nos guardado, até hoje Cristo tem nos levantado, tem nos sustentado, tem nos instruído, tem nos direcionado. Nicodemos aqui, nesse momento, voltando aqui para o texto, Nicodemos aqui, ele chegou a Jesus, e mesmo assim, quando o diálogo terminou, ele não conseguiu compreender naquele momento. Ele não compreendeu. O primeiro passo ele deu, se chegou a Cristo. Ele chegou a Cristo para questionar, a Cristo para perguntar. Naquele momento ele não compreendeu, mas mesmo assim ele procurou buscar, entender o que Cristo queria falar para ele. Muitas vezes Cristo fala para a gente, fala com a gente, mas nós não compreendemos na hora. Mas por nós não compreendermos na hora, às vezes a gente deixa de lado. Mas a intenção real é que nós venhamos a estar procurando saber o que realmente Cristo quer dizer com coisas que acontecem, com algo que acontece, com alguma coisa que vem a ocasionar isso em nós. E é importante que, mesmo Nicodemos não entendendo lá, não entendendo logo de primeira, se nós formos ler o livro mais para frente, primeira coisa, Nicodemos veio e chegou a Jesus, mas depois, quando nós vamos lá no capítulo 7, ele testificou de Jesus. Né? Ele não entendia, não compreendeu, mas ele buscou a Cristo, primeiramente, para entender o que era aquilo, e lá na frente, quando o Sinédrio se juntou para condenar Jesus, ele pegou e falou, vocês não vão escutar o homem falar, não vão nem escutar o que é que ele tem para dizer, já vão condenar logo. Ele veio a Cristo, ele testificou de Cristo, e lá em João, capítulo 19, 39, ele cuidou de Jesus. Ele primeiramente buscou a Cristo, questionou.
Depois, a partir do momento que ele conseguiu compreender algo, ele testificou por Cristo, testificou por ele, né? Testemunhou por ele. E depois, quando Cristo morreu, ele foi um dos que foi cuidar do corpo de Jesus Cristo. Amém? João 19:39. Ele foi um dos que foi lá e cuidou de Jesus Cristo. Nós vemos que ele primeiramente buscou esse espaço, ele buscou querer. Uma das sete, essa aqui a gente cita como de 7 condições, mas não é algo que uma regra a se seguir, você tem que seguir. Acontece naturalmente, com primeiramente a buscar primeiramente a Cristo, buscar para contar de Cristo. Quando nós buscamos em perguntar a Cristo, questionar a Cristo, esse momento aqui passa de ser uma coisa simbólica, né, uma simples religiosidade, e passa a ser uma simbologia, algo essencial, algo que nós necessitamos disso aqui, que simboliza algo que nós iremos participar ainda. Que o Cristo veio, nosso Cristo veio e padeceu por nós para que nós tivéssemos acesso aqui, tivesse acesso a essas coisas aqui, tivesse acesso a essa simbologia, anunciarmos todas as vezes, todo primeiro domingo de mês, anunciarmos a morte dele, anunciarmos às outras pessoas a morte dele, para que dele venha e também faça morada em outras pessoas. Quando nós deixamos de olhar para Jesus Cristo e de vermos esse nascer de novo Jesus Cristo, nós deixamos dar mais ênfase em não participar desse símbolo aqui, com medo de ser feito algo errado, do que o próprio não participar. Prefere a não participar do que participar com algo errado, sendo que Cristo veio para que nós tivéssemos acesso, para que nós tivéssemos acesso a esse momento, para que nós fizéssemos com que este momento fosse celebrado todas as vezes anunciando a morte dele, até que ele venha, até o dia que nós vamos, todos nós, sentarmos diante da mesa e cearmos juntos com ele. Então, que nós venhamos todos os dias buscar nascer novamente, todos os dias buscar a Deus, para que nós venhamos nos livrar de nós mesmos, para que nós venhamos livrar dos nossos pressupostos, dos nossos preconceitos, das nossas vontades, dos nossos egoísmos, e passarmos a viver a vontade de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos realmente nascermos de novo e compreender as coisas que Ele quer que nós compreendamos. Se nós não olharmos com os olhos espirituais, não iremos compreender o que Cristo quer dizer para nós. Amém? Agradeço a oportunidade.